Milionário zombava de tudo que não pudesse pagar, até que sua filha, cega desde o nascimento, cruzou o caminho de uma idosa enigmática. E o impossível aconteceu diante de seus olhos. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando. Roberto Andrade Valente. Esse nome estava em placas de prédios comerciais, em manchetes de revistas de negócios, em dossiês confidenciais de bancos suíços. Um nome que abria portas, que fazia ministros atenderem telefones às 3 da manhã, que transformava não em sim, senhor, com apenas um olhar. Aos 42 anos, Roberto tinha construído um império do zero, ou pelo menos era essa a versão oficial a que ele gostava de contar em entrevistas e palestras motivacionais. A verdade, claro, tinha nuances mais sombrias, decisões questionáveis, parcerias com gente que não se fotografava bem. Mas no mundo dos negócios, ninguém pergunta de onde vem o dinheiro, só importa quanto tem. E Roberto tinha muito. Tinha helicópteros, 3 no total, guardados em hangares diferentes porque nunca se sabe quando se precisa voar. Tinha mansões, uma em São Paulo, no Jardim Europa, com 12 suítes e uma piscina que mais parecia lagoa, outra em Miami, de frente para o mar, uma terceira em Lisboa, porque ele gostava de dizer que tinha raízes europeias, embora seus avós fossem de Minas Gerais e nunca tivessem saído do interior. Tinha carros que custavam mais do que apartamentos inteiros, relógios que valiam fortunas, uma adega climatizada com vinhos de 1947, ano que ele nem havia nascido, mas que imprimia status em cada garrafa. O mundo o via como um vencedor, um self-made man, como diziam nas revistas gringos, mas havia um vazio naquele homem que nenhum cheque conseguia preencher. Talvez por isso ele trabalhasse tanto. Talvez por isso dormisse tão pouco. Reuniões, contratos, viagens, aquisições. Tudo era urgente, tudo era prioritário. A vida pessoal, bem, essa ficava em segundo plano. Ou terceiro. Ou talvez nem plano tivesse, apenas migalhas de tempo que ele jogava quando sobrava. Sua esposa, Clarice, havia desistido de competir com os negócios. Linda, elegante, sempre impecável em eventos sociais, ela aprendeu a sorrir para as câmeras e fingir que estava tudo bem, porque não estava. O casamento era uma fachada, um acordo tácito de conveniência. Ele dava cartão de crédito sem limite. Ela não fazia perguntas inconvenientes. Dormiam em quartos separados havia anos. Conversavam apenas o necessário, e quando descobriram que esperavam um filho, a notícia não trouxe a alegria que deveria. Trouxe planejamento, estratégia. Roberto já pensava em qual escola particular internacional, em qual idade começaria o inglês fluente, em como moldaria o herdeiro do império. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que nenhum planejamento estratégico consegue prever. A menina nasceu numa madrugada chuvosa de abril, no Hospital Sírio-Libanês, na suíte presidencial que mais parecia quarto de hotel 5 estrelas. Parto cesárea programado, equipe médica de primeira linha, tudo milimetricamente organizado. Roberto estava em Nova York, fechando uma fusão quando recebeu a ligação. Nasceu, é menina. Tem alguma complicação, mas está estável. Ele ouviu, disse que voltaria no dia seguinte e desligou. Concluiu a reunião. Assinou os papéis. Brindou com uísque de 50 anos. Só depois, sozinho no quarto do hotel, permitiu-se sentir algo parecido com preocupação. Voltou ao Brasil no jato particular. Foi direto do aeroporto para o hospital. Quando entrou na suíte e viu Clarice pálida, com olheiras profundas, soube que algo estava muito errado. A criança estava na UTI neonatal. Os médicos usaram palavras técnicas, latim médico que soava como sentença, malformação congênita bilateral dos nervos ópticos, atrofia severa, prognóstico irreversível. Em português simples, a menina nasceu cega. E não havia cura. Roberto não chorou. Homens como ele não choram, ou pelo menos era o que ele acreditava. Ficou em silêncio, processando a informação como processaria um relatório financeiro ruim. Já calculava alternativas, já buscava soluções. Existem tratamentos experimentais? Perguntou. Cirurgias no exterior? Os médicos trocaram olhares desconfortáveis. Senhor Valente, essa condição é rara. Não há procedimento conhecido que possa reverter. Mas Roberto não aceitava, não há. Nunca aceitou. Pagaria o que fosse preciso.
contrataria quem fosse necessário. A filha dele não seria cega. Não se fosse ele pudesse impedir. Deram à menina o nome de Sofia. Sofia Valente. Um nome bonito, clássico, que soava bem em qualquer língua. Ela foi para casa após 3 semanas na UTI, pequena e frágil, com aqueles olhos que não viam. Clarice tentou ser mãe de verdade, tentou. Amamentava, trocava fraldas, ninava a criança quando chorava. Mas havia uma tristeza nela que ia além da depressão pós-parto. Era a tristeza de quem olha para o futuro e não vê luz. Durou 6 meses. Depois Clarice começou a se afastar. Dizia que precisava de ar, de espaço, de se encontrar. Viajava constantemente. Paris, Londres, Milão. Sempre havia uma desculpa. Um spa, uma amiga, uma exposição. A verdade é que ela não suportava olhar para a filha e ver ali um defeito, uma falha, algo que o dinheiro todo deles não podia consertar. Roberto, por sua vez, reagiu do único jeito que sabia, investindo, literalmente. Contratou os melhores especialistas do mundo. Levou Sofia, ainda bebê, para clínicas na Suíça, em Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em Tóquio. Submeteu a criança a exames invasivos, procedimentos experimentais, terapias que mais pareciam tortura para alguém tão pequena. Ele não estava presente nas consultas. Delegava isso para enfermeiras e secretárias. Mas pagava as contas astronômicas sem pestanejar. Achava que isso bastava. Achava que dinheiro era a resposta. Comprou uma startup de biotecnologia em Boston que prometia avanços em regeneração neural. Financiou uma pesquisa na Coreia do Sul sobre implantes retinianos. Ofereceu $10 milhões para qualquer cientista que conseguisse resultados. Mas a ciência tem limites, e esses limites rasgavam o orgulho de Roberto como papel. Cada novo diagnóstico era uma derrota. Cada médico que balançava a cabeça negativamente era um tapa na cara. Ele começou a ficar obcecado. Passava noites em claro lendo artigos científicos que mal entendia. Gritava com especialistas por telefone, exigindo resultados impossíveis. Enquanto isso, Sofia crescia, e crescia sozinha. A mansão em São Paulo era enorme, com corredores largos, pé direito alto, obras de arte contemporânea que ninguém realmente apreciava. Havia 15 funcionários fixos, governantas, cozinheiras, jardineiros, seguranças, motoristas, mas nenhum deles oferecia o que Sofia realmente precisava: afeto. Ela era tratada com um cuidado excessivo, como porcelana cara que pode quebrar a qualquer momento. As empregadas falavam baixo perto dela, guiavam-na pelos braços com receio, evitavam brincadeiras para não machucá-la. Era uma prisão dourada, silenciosa e fria. Sofia não entendia por que o mundo era escuro. Fazia perguntas que ninguém sabia responder. Por que o sol é quente se eu não vejo? E como é a cor do céu? E seu papai tem rosto? Perguntas de criança que perfuravam o coração de quem ouvia. Mas Roberto nunca estava lá para ouvir. Estava sempre em reuniões, viagens, negociações. Quando voltava para casa já era tarde. Sofia dormia. Ele entrava no quarto dela, ficava parado na porta por alguns minutos, observando aquela criança pequena e indefesa. Sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Culpa, talvez, ou medo. E ia embora. No dia seguinte, compensava com presentes caros. Bonecas importadas, instrumentos musicais, brinquedos tecnológicos. Coisas que Sofia não podia ver, não entendia, não queria. O que ela queria era simples. Queria colo. Queria que alguém sentasse com ela e explicasse o mundo. Queria risadas, histórias, canções de ninar. Queria sentir que era amada, não como um projeto de correção, mas como uma filha. Mas isso Roberto não sabia dar. Não fora ensinado. Não tinha tempo. Não tinha paciência. Ou talvez simplesmente não soubesse como. Os anos passaram. Sofia fez 3, 4, 5 anos. Aprendeu a andar pela casa usando as mãos nas paredes, memorizando passos, contando portas. Desenvolveu uma audição apurada. Sabia quando alguém entrava pela respiração, pelo som dos sapatos. Mas era uma criança triste, calada. Vivia no próprio mundo, um mundo sem cores, sem formas, sem rosto de pai ou mãe. Às vezes, sentava no jardim e ficava quieta, apenas sentindo o vento e ouvindo os pássaros. Era nesses momentos que parecia mais viva, mais presente. Foi numa dessas tardes de junho, com o inverno paulistano começando a apertar, que tudo mudou. Roberto estava na Alemanha, negociando a compra de uma fábrica de componentes eletrônicos. Ia ficar fora 3 semanas.
Clarice estava em Paris ou Dubai, ele nem sabia mais, e a mansão funcionava no piloto automático, com os empregados cumprindo suas funções mecanicamente. A governanta Dona Lúcia, uma senhora de 50 e poucos anos, eficiente, mas sem calor humano, coordenava tudo com mão de ferro. Mas naquela semana, 2 das empregadas tinham pedido férias simultâneas, e o trabalho estava acumulando. Dona Lúcia, pragmática, decidiu contratar ajuda temporária. Ligou para uma agência de empregos, pediu alguém com experiência, de preferência que morasse perto. A agência mandou um currículo. Mulher, 60 e poucos anos, referências boas, disponível imediatamente. Dona Lúcia nem entrevistou direito. Contratou por telefone. Apresente-se amanhã às 7 da manhã. Uniforme será fornecido. Comportamento discreto é essencial. Pronto. Assunto resolvido. No dia seguinte, a campainha tocou às 7 em ponto. O segurança abriu o portão e viu uma mulher idosa descendo de um ônibus na esquina. Ela caminhava devagar, mas com postura ereta. Cabelos grisalhos presos num coque simples, rosto marcado por rugas que pareciam carregar histórias, olhos claros, quase transparentes, que viam além do óbvio. Usava roupas simples, limpas, nada de especial, uma bolsa de tecido puído pendurada no ombro. Mas havia algo nela, uma presença, uma serenidade que destoava completamente do ambiente apressado e frio da mansão. Ela entrou, cumprimentou todos com educação. Disse que seu nome era Rosa, apenas Rosa, sem sobrenome, ou pelo menos não ofereceu. Dona Lúcia franziu o senho. Não gostava de gente enigmática, mas a mulher parecia capaz, então deixou para lá. Explicou as funções: limpeza dos quartos do segundo andar, organização da despensa, auxílio na cozinha quando necessário. E, principalmente, disse com ênfase, não incomode a menina. Ela tem necessidades especiais. Deixe isso para a equipe especializada. Rosa apenas assentiu com um meio sorriso que Dona Lúcia não soube interpretar. O dia transcorreu normalmente. Rosa trabalhou em silêncio, eficiente, sem fazer perguntas desnecessárias. À tarde, estava no segundo andar dobrando toalhas de banho na sala de passar, quando ouviu um choro baixinho vindo do corredor. Parou. Escutou. Era um choro abafado, daqueles que a gente tenta esconder. Seguiu o som. Chegou até uma porta entreaberta. Dentro, sentada no chão de um quarto imenso, cheio de brinquedos intocados, estava Sofia. 5 anos, pequena, com cabelos castanhos caindo nos ombros, vestida num vestido de renda caro, que mais parecia fantasia. Ela chorava sozinha, abraçada nas próprias pernas. Rosa não pensou 2 vezes. Entrou. Ajoelhou-se devagar ao lado da menina. Olá, minha flor, disse com voz suave, calorosa, como quem canta uma canção. Sofia parou de chorar, sobressaltada. Quem é você? E perguntou com receio. Sou Rosa, e vim te fazer companhia, se você quiser. A menina franziu a testa. Você não é a tia Lúcia. Não, não sou. Sou nova aqui, mas já gosto muito de você. Sofia ficou confusa. Como você pode gostar de mim se acabou de me conhecer? Rosa sorriu, embora a menina não pudesse ver. Porque as almas se reconhecem antes dos olhos, pequena. Sua alma me chamou, e eu vim. Havia algo na voz de Rosa, algo que acalmava. Algo que fazia Sofia sentir-se segura pela primeira vez em muito tempo. Você sabe que eu não enxergo? Perguntou defensiva. Sei, respondeu Rosa, sem pena na voz. E daí? Sofia piscou, surpresa. Ninguém nunca tinha dito e daí antes. Todo mundo sempre fazia aquela voz baixa, cheia de dó. E daí que eu não posso ver? Repetiu, tentando entender. E daí que há muitas formas de ver, minha flor. Você enxerga com o coração, com os dedos, com os ouvidos. Isso é mais raro e mais bonito do que qualquer olho comum. Sofia ficou em silêncio. Depois, timidamente, estendeu a mão. Rosa pegou aquela mãozinha pequena e quente e segurou com ternura. Você tem mãos de quem trabalha, disse Sofia, tocando os dedos calejados. Tenho, mãos que plantam, que limpam, que rezam. E você reza? Perguntou com curiosidade. Todos os dias. E agora vou rezar por você também. Sofia sentiu lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de tristeza. Ninguém nunca rezou por mim. Só pagam médicos. Rosa apertou a mão da menina. Então vou ser a primeira. E sabe de uma coisa? Acho que você e eu vamos nos dar muito bem. Naquela tarde algo mudou na mansão. Algo pequeno,
imperceptível para quem via de fora. Mas Sofia sentiu. Sentiu que talvez, só talvez, a escuridão não fosse tão solitária assim. E pela primeira vez em muito tempo ela sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto pequeno e tocou o coração de Rosa, de um jeito que nenhuma palavra poderia explicar. Lá fora, o mundo dos negócios continuava girando. Roberto fechava contratos, acumulava zeros em contas bancárias. Mas dentro daquela casa, sem que ele soubesse, uma revolução silenciosa estava apenas começando. Uma revolução que não se comprava com dinheiro, não se negociava em mesas de reunião, não cabia em planilhas. Uma revolução de afeto, de presença, de algo que o mundo há muito tinha esquecido o nome, mas que Rosa conhecia bem: amor incondicional. E esse era apenas o começo. Os dias seguintes foram como ver uma flor desabrochar depois de um inverno longo demais. Sofia começou a mudar. Sutilmente no início, um sorriso aqui, uma pergunta ali. Mas logo a transformação ficou impossível de ignorar. Pela primeira vez desde que nascera, aquela criança parecia viva, realmente viva. Rosa não fazia nada de extraordinário, pelo menos não aos olhos práticos de quem via de fora. Ela simplesmente estava presente. De manhã, quando Sofia acordava, era a voz de Rosa que a cumprimentava. Bom dia, minha flor. Já sentiu o cheiro do café fresco? Hoje a dona Benedita fez aqueles pães de queijo que parecem nuvem. E Sofia ria, porque Rosa tinha jeito para essas coisas. Transformava o trivial em mágico. O café da manhã, que antes era um protocolo silencioso conduzido por empregadas apressadas, virou um momento de conversa. Rosa contava histórias enquanto Sofia comia. Histórias simples, de quando era jovem, de quando morava no interior de Minas Gerais, num lugar chamado São Gonçalo do Sapucaí, onde as montanhas tocavam o céu e o tempo passava devagar. Lá tinha um rio que cantava, dizia Rosa, enquanto cortava frutas em pedaços pequenos. Cantava mesmo, minha flor. Cada pedra, cada curva. Era uma nota diferente. Eu ficava horas sentada na beira, só escutando. Minha mãe dizia que eu era doida, mas eu sabia que não era. O rio me ensinava coisas que ninguém da escola conseguia ensinar. Sofia ouvia fascinada, com a cabeça apoiada nas mãos. E o que o rio ensinava? Perguntava com os olhos arregalados, aqueles olhos que não viam, mas que brilhavam de curiosidade. Ensinava paciência. Ensinava que a água sempre acha o caminho, mesmo quando parece impossível. Ensinava que o mundo é maior e mais bonito do que a gente imagina. Dona Lúcia observava tudo isso com desconfiança. Aquela mulher estava ultrapassando limites. Não fora contratada para ser babá, muito menos para encher a cabeça da menina com histórias de interior. Mas não podia negar. Sofia estava diferente. Comia melhor, dormia melhor, sorria. E na mansão dos valentes, sorrisos eram raros como diamantes. Então Dona Lúcia deixava passar, embora mantivesse um olho atento. Tinha responsabilidades. Se o senhor Valente voltasse e visse algo de errado, seria ela quem pagaria o pato. Mas Rosa não se importava com desconfianças. Ela tinha um propósito, ainda que não soubesse explicar exatamente qual era. Sabia apenas que havia sido guiada até ali. Algumas pessoas chamam de coincidência, outras de destino. Rosa chamava de Providence, a mão invisível que move as coisas quando a gente menos espera. E ela não ia desperdiçar essa oportunidade. Depois do café, quando o sol da manhã começava a esquentar o jardim, Rosa pegava Sofia pela mão, com delicadeza, mas com firmeza, e a levava para fora. Hoje vamos sentir o mundo, minha flor, lhe anunciava. E Sofia, que antes tinha medo de sair do quarto, aceitava sem hesitar. O jardim da mansão era enorme, projetado por um paisagista renomado, que havia cobrado uma fortuna para criar aquele cenário perfeito. Gramados aparados milimetricamente, flores importadas que exigiam cuidados especiais, fontes de pedra com águas cristalinas. Tudo lindo, tudo impecável, mas sem vida. Era um jardim de vitrine feito para impressionar, não para ser vivido. Rosa mudou isso. Sentava-se com Sofia na grama. E que escândalo foi esse no início? Dona Lúcia quase teve um ataque, quando viu as duas ali, descalças com os pés na terra. A menina vai se sujar, protestou. Mas Rosa apenas sorriu. Terra não é sujeira, Dona Lúcia. Terra é de onde viemos e para onde voltamos. A menina precisa sentir isso.
E Sofia, pela primeira vez, enfiou os dedinhos na terra fofa, sentiu a textura, a umidade, o cheiro de vida que emanava dali. É macio, disse surpresa, como um cobertor quente. Rosa apertou a mão dela. É o cobertor da natureza, minha flor. É onde tudo nasce. E então Rosa começou os ensinamentos. Não eram lições de livro, não eram terapias com nome científico. Eram ensinamentos da alma. Pegava as mãos de Sofia e as colocava sobre as plantas. Sente isso. É uma hortelã. Esfrega as folhas nos dedos e cheira. Sofia obedecia, e o cheiro forte invadia suas narinas. Parece limpo! Exclamava. Como se o ar tivesse acabado de tomar banho. Rosa ria, aquela risada de quem conhece os segredos simples da vida. É exatamente isso. Agora vamos ao alecrim. Esse aqui é forte, gosta de sol. Cheira como se tivesse história para contar. Dia após dia, Sofia aprendia um novo cheiro, uma nova textura. Lavanda, jasmim, rosas, as rosas. Por que você se chama Rosa? Perguntou Sofia certa tarde. A idosa ficou em silêncio por um momento, acariciando uma rosa vermelha. Porque minha mãe dizia que eu nasci com espinhos para me proteger, mas com perfume para abençoar. E porque rosa é uma flor que ensina equilíbrio, beleza e defesa, delicadeza e força. Sofia refletiu sobre aquilo. Eu queria ser uma rosa também. Você já é minha flor. Só ainda não percebeu. Mas não eram apenas as plantas. Rosa ensinava Sofia a ouvir. Realmente ouvir. Fecha os olhos, ou melhor, relaxa a mente, corrigia-se Rosa, sensível. Agora me diz, quantos pássaros estão cantando? Sofia concentrava-se, a testa franzida em esforço. 3, arriscava. 4, corrigia Rosa com suavidade. Um bem-te-vi ali na mangueira. 2 sabiás brigando perto da fonte. E um tico-tico procurando comida na grama. Cada um tem uma voz diferente. É só prestar atenção. E Sofia aprendia. Com paciência, com tempo, ela começou a distinguir. O bem-te-vi era fácil, gritalhão. Os sabiás tinham melodia. O tico-tico fazia um piado rápido, quase apressado. O mundo é feito de sons, ensinava Rosa enquanto caminhavam. Se você ouvir direito, pode ver mais do que quem tem olhos. E de fato Sofia começou a construir um mapa mental do jardim. Sabia onde estava pela textura do chão. Grama aqui, pedrisco ali, as placas de madeira da ponte sobre o lago. Sabia a hora do dia pelo calor do sol na pele. Agora é meio-dia, dizia com confiança. Como sabe? Rosa testava. Porque o sol está em cima, queimando minha testa. Muito bem, minha flor. Você está aprendendo a ler o mundo. À tarde, depois do almoço, vinham as histórias. Rosa tinha um repertório infinito. Contava sobre santos e milagres, mas também sobre gente comum que fazia coisas extraordinárias. Conheci um homem que era cego desde criança, dizia Rosa enquanto trançava os cabelos de Sofia. Mas ele fazia as cestas de palha mais bonitas que você pode imaginar. Só com os dedos. As pessoas vinham de longe para comprar. E sabe por que eram tão bonitas? Porque ele colocava amor em cada fibra. Ele dizia que via com o coração. Sofia absorvia cada palavra. Eu posso aprender a fazer cestas? Pode aprender tudo, minha flor. Quando a gente quer de verdade, o universo conspira. E Rosa não ficava apenas nas palavras. Trouxe de casa, naquela bolsa puída que Dona Lúcia tanto torceu o nariz, potes de barro com ervas que ela mesma plantava. Isso aqui é calêndula. Serve para curar machucados. Isso é camomila, acalma. E esse, dizia com reverência, é arruda, protege. Ensinava Sofia a tocar, a cheirar, a respeitar. Cada planta tem um espírito, minha flor. Nossos ancestrais sabiam disso. Conversavam com a natureza. Hoje em dia o povo esqueceu. Acha que tudo se resolve com remédio de farmácia. Mas a verdadeira cura vem da terra. Dona Lúcia, claro, ficava cada vez mais incomodada. Aquilo estava começando a se parecer com macumba, palavra que ela sussurrava escandalizada para as outras empregadas. Mas não podia negar os resultados. Sofia estava irreconhecível. A menina que antes vivia reclusa no quarto, agora passava horas no jardim. A menina que antes mal falava, agora não parava de fazer perguntas. E mais impressionante, ela estava rindo. Gargalhadas genuínas que ecoavam pela casa e faziam até o jardineiro, seu Osvaldo, parar o trabalho para sorrir. Seu Osvaldo, aliás, foi um dos primeiros a notar algo estranho. Ele cuidava daquele jardim havia 10 anos. Conhecia cada planta, cada ciclo. Mas depois que Rosa e Sofia começaram a passar tempo ali,
As coisas mudaram. As flores pareciam mais vivas, as cores mais intensas. Até as plantas que estavam morrendo voltaram a brotar. Isso não é normal, comentou com a esposa uma noite. Aquela roseira estava morta. Eu já ia arrancar. Mas agora está cheia de botão. Coisa estranha. A esposa menos cética sorriu. Não é estranho, é bênção. A menina está trazendo vida, e aquela senhora também. Mas nem tudo era encanto. Havia resistência. Uma das empregadas, Carmen, jovem e cheia de opinião, não gostava de Rosa. Essa velha está se metendo demais, resmungava na copa enquanto tomava café. Fica enchendo a cabeça da menina com história de rio que canta, de planta que tem espírito. Isso não é educação, é ignorância. Mas até Carmen teve que engolir as palavras quando viu Sofia, uma tarde, identificar uma música só pelo ritmo. Ela estava na sala ouvindo o rádio tocar ao longe e disse: "É samba. Samba de roda da Bahia." Carmen ficou boquiaberta. "Como você sabe disso, menina?" Sofia deu de ombros, sorrindo. "A Rosa me ensinou que cada música tem uma cor. Samba é amarelo, alegre." As semanas foram passando e a conexão entre Rosa e Sofia ficou tão profunda que era quase palpável. Elas criaram rituais próprios. Pela manhã, antes de qualquer coisa, Rosa pegava a mão de Sofia e fazia uma oração curta. Não era nada rebuscado, nada teatral, apenas palavras simples. "Obrigada por mais um dia, por essa criança linda, pela oportunidade de servir. Que a luz guie nossos passos." Sofia repetia com a vozinha suave, e de alguma forma, aquilo dava a ela uma força que nenhum médico conseguia explicar. À noite antes de dormir, Rosa sentava-se na beirada da cama de Sofia e cantava. Canções antigas de ninar, que sua mãe cantava para ela quando era criança. "Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta." Sofia ria e pedia mais. "Canta aquela do sapo", pedia. E Rosa cantava, com voz rouca mas afinada, as cantigas que atravessavam gerações. Era nesses momentos que Sofia sentia algo que não sabia nomear, mas que preenchia o vazio que sempre carregou. Segurança, pertencimento, amor. Dona Lúcia, vendo tudo aquilo, ficava dividida. Por um lado, não podia negar que a menina estava bem. Por outro, sentia que estava perdendo o controle. Aquela empregada temporária estava assumindo um papel que não lhe cabia. E pior, estava criando laços. Laços que poderiam ser problemáticos quando a temporária fosse embora. Rosa chamou uma tarde com tom firme. "Você foi contratada para limpeza, não para ser babá. Existem limites." Rosa apenas assentiu tranquila. "Entendo, Dona Lúcia, mas a menina precisa de alguém. E enquanto eu estiver aqui, vou ser esse alguém." Dona Lúcia ficou sem resposta. Havia uma dignidade em Rosa que era difícil de confrontar. E então, numa tarde de sexta-feira, 3 semanas depois da chegada de Rosa, aconteceu algo que deixou todos alarmados. Sofia estava no jardim, como de costume, tocando as folhas de uma samambaia, quando de repente parou. Ficou completamente imóvel, com a mãozinha suspensa no ar. Rosa, que estava perto, percebeu. "O que foi, minha flor?" Sofia não respondeu imediatamente. Virou a cabeça devagar, como se estivesse procurando algo. "Rosa, tem algo diferente." "Diferente como?" Sofia franziu a testa, concentrada. "Não sei explicar. É como se houvesse um calor. Mas não é o sol. É outra coisa. Está vindo de você." Rosa sentiu um arrepio percorrer a coluna. Aproximou-se devagar e ajoelhou-se na frente de Sofia. "Me olha, minha flor." Sofia virou o rosto na direção dela, aqueles olhos vazios de visão, mas cheios de algo indefinível. "Eu não consigo olhar, Rosa, eu não enxergo." "Eu sei, mas tenta sentir. Sente o calor que você disse. Deixa ele entrar." Sofia fechou os olhos, gesto automático, mesmo sem função, e respirou fundo. Por um longo minuto não aconteceu nada, e então, sem aviso, ela ofegou. "Rosa, tem uma luz. Pequena, mas tem." Rosa segurou as mãos da menina que tremiam. "Calma, minha flor, calma. Me conta o que você está vendo." "Não é bem ver", disse Sofia com voz embargada. "É sentir. Mas é como se fosse uma luz, dourada, vindo do peito de você." Lágrimas escorreram dos olhos de Rosa. Lágrimas de quem reconhece um milagre quando está diante de um. "Isso é a luz da alma, minha criança. Você está começando a enxergar de verdade."
Naquela noite, Rosa não contou a ninguém o que aconteceu. Sabia que não acreditariam. Diriam que era sugestão, imaginação, fantasia de criança. Mas ela sabia a verdade. Sofia estava mudando, estava despertando. E a ciência não tinha nome para isso, porque a ciência não lidava com coisas da alma. Mas Rosa sabia. Tinha visto antes em outras circunstâncias, com outras pessoas. Conhecia o poder da fé, da conexão, da energia que flui quando o amor é genuíno. Nos dias seguintes, Sofia começou a falar coisas que assustavam. Seu Osvaldo está triste hoje, disse certa manhã. Rosa testou. Como você sabe? Sinto o peso. A cor dele está cinza. E estava. Seu Osvaldo tinha recebido más notícias do médico na véspera e não contara a ninguém. Dona Benedita está alegre, disse outra vez. Tem uma luz rosa em volta dela. E de fato a cozinheira havia descoberto naquele dia que seria a avó pela primeira vez. Dona Lúcia, ao ouvir esses relatos, ficou apavorada. Procurou Rosa na lavanderia. O que você está fazendo com essa menina? Exigiu saber, a voz tensa. Rosa dobrava lençóis com calma. Estou apenas amando ela, Dona Lúcia. Amor de verdade. Algo que essa casa não conhece. Foi um tapa na cara. Dona Lúcia ficou vermelha de raiva. Você não tem direito de julgar essa família. Não sabe de nada. Rosa parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dela. Sei o suficiente. Sei que essa criança tem mais riqueza dentro dela do que todos os milhões do pai juntos. E sei que se ninguém cuidar dessa riqueza, ela vai se perder. E isso, Dona Lúcia, seria o maior desperdício que eu poderia testemunhar. O clima na casa ficou tenso. Dona Lúcia enviou um relatório discreto para Roberto, que estava em Frankfurt. A empregada temporária está se apegando excessivamente a Sofia. Acho prudente substituí-la. Roberto leu distraído entre uma reunião e outra. Respondeu, faça o que achar melhor. Só não quero problemas. Mas Dona Lúcia hesitou, porque pela primeira vez em 5 anos, Sofia estava feliz. E demitir Rosa poderia destruir isso. Era um dilema moral que ela não sabia resolver. Enquanto isso, Rosa e Sofia continuavam sua jornada. O jardim virou um mundo de descobertas. Sofia já sabia reconhecer pelo menos 20 tipos diferentes de plantas. Sabia a hora do dia pelo canto dos pássaros. Sabia quando ia chover pelo cheiro do ar. E mais importante, começou a falar sobre cores. Você acha que o vermelho é quente ou frio? Perguntava. Rosa sorria. Quente como fogo. E o azul? Fresco como água de rio. Sofia absorvia tudo, construindo um universo próprio onde cores não eram visuais, mas emocionais. E então, numa tarde abafada de dezembro, quando o verão começava a chegar em São Paulo, algo extraordinário aconteceu. Rosa estava passando um óleo de ervas nas mãos de Sofia, um ritual que criaram, que acalmava e conectava. Ela cantarolava baixinho, uma melodia sem letra. Sofia, relaxada com os olhos fechados, de repente abriu a boca surpresa. Rosa, seus dedos. O que tem eles, minha flor? A voz de Sofia estava trêmula. Eles estão brilhando, dourado, como o sol. Rosa parou, o coração disparado. Você está vendo meus dedos? Acho que sim. Não é como vocês veem, mas tem luz, tem forma. Eu juro que tem! Foi nesse momento exato que Roberto Valente voltou da Alemanha 3 dias antes do previsto. Ele entrou pela porta da frente sem avisar, direto da van que o trouxe do aeroporto, ainda de terno amarrotado e olheiras profundas. E ouviu a voz da filha, eufórica, vinda do jardim. Caminhou até lá e viu a cena. Sofia sentada na grama, descalça, segurando as mãos de uma desconhecida, falando sobre luz e cor. Franziu o senho, sentiu raiva. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? E foi então que o castelo de cartas começou a desmoronar. Porque Roberto Valente, acostumado a controlar tudo, estava prestes a descobrir que existem coisas que nem todo o poder do mundo consegue dominar. E uma delas estava bem ali, na forma de uma idosa simples que havia feito em semanas o que ele não conseguiu em 5 anos, trazer luz para a vida da filha. Mas a luz, como ele logo descobriria, pode ser tanto revelação quanto confronto. E o confronto estava apenas começando. Roberto ficou parado por longos segundos, observando aquela cena que não fazia o menor sentido na lógica do seu mundo. Sua filha,
A menina que ele levara aos melhores especialistas do planeta, que fora submetida a exames de última geração em clínicas que cobravam fortunas, estava sentada na grama, descalça, segurando as mãos de uma empregada desconhecida e falando sobre ver luz dourada. Seu primeiro impulso foi raiva, raiva pura, daquela que sobe do estômago e queima a garganta. Quem era aquela mulher? Por que ninguém o informara que haviam colocado uma estranha tão próxima de Sofia? Ele avançou com passadas largas, o terno amassado da viagem balançando, a maleta de couro ainda na mão. O que está acontecendo aqui? A voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo jardim. Sofia sobressaltou-se, largando as mãos de Rosa imediatamente. Virou a cabeça na direção da voz, os olhos arregalados de surpresa e medo. Papai! Havia tanta esperança naquela palavra, tanto desejo de que fosse uma surpresa boa, que algo dentro de Roberto se apertou. Mas ele empurrou o sentimento para baixo, como sempre fazia. Não era hora para fraquezas. Rosa levantou-se devagar, sem pressa, sem mostrar medo. Sacudiu a grama grudada na saia simples e ficou de frente para ele. Aqueles olhos claros encontrando os dele com uma serenidade que o irritou ainda mais. Boa tarde, senhor. Meu nome é Rosa. Fui contratada como empregada temporária. A voz dela era calma, firme, sem vestígios de nervosismo. Roberto a analisou da cabeça aos pés. Cabelos grisalhos, roupas simples, mãos calejadas, nada nela impressionava. Nada nela justificava estar ali, tão perto da filha dele, tocando-a com aquela intimidade descabida. Empregada temporária, repetiu ele, cada sílaba carregada de desdém. E quem autorizou você a ter contato com minha filha? Dona Lúcia, que ouvira o alvoroço de dentro da casa, saiu apressada, já suando frio. Senhor Valente! Eu não esperava o senhor hoje. Eu posso explicar. Roberto nem olhou para ela, manteve os olhos fixos em Rosa. Quero que explique o que está fazendo com Sofia. Por que ela está descalça? Por que está falando sobre ver luzes? Que tipo de conversa é essa? Sofia tentou se levantar, as mãos tateando no ar buscando apoio. Papai, não é culpa da Rosa! Ela só estava me ensinando sobre... Ensinando o quê? Ele interrompeu a voz cortante. Ensinando superstições? Misticismo barato? Minha filha não precisa de histórias de fada. Ela precisa de ciência. As palavras saíram como chicote, e Sofia encolheu-se. Aquele tom ela conhecia bem. Era o tom que o pai usava em telefonemas de negócios, quando alguém não entregava resultados. Ela nunca pensou que seria direcionado a ela. Rosa deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Roberto e Sofia. Com todo respeito, senhor, sua filha precisa de amor. E amor não é ciência. Amor é presença. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os pássaros pararam de cantar. Dona Lúcia levou a mão à boca, apavorada. Ninguém falava assim com Roberto Valente. Ninguém. Carmen, que observava da janela da cozinha, murmurou. A velha assinou a sentença dela. Roberto sentiu o sangue ferver. Quem aquela mulher pensava que era? Como se atreve? Começou. Mas Rosa o interrompeu, a voz ainda calma, mas agora com uma firmeza que não permitia contestação. Me atrevo porque alguém precisa dizer. Essa menina passou 5 anos invisível nesta casa. 5 anos cercada de luxo, mas morrendo de sede de afeto. E o senhor, com todo o seu poder e dinheiro, não conseguiu dar a ela o que ela mais precisava. Ser vista, ser amada, ser tratada como pessoa, não como problema a ser resolvido. Foi o limite. Roberto jogou a maleta no chão com força. Você não sabe nada. Nada sobre o que fiz pela minha filha. Paguei milhões em tratamentos. Busquei os melhores médicos do mundo. E nenhum deles tocou a alma dela. Rosa retrucou sem se abalar. Porque o senhor não está buscando curar ela. O senhor está buscando curar o próprio orgulho. Está buscando consertar algo que o senhor vê como defeito, porque não suporta a ideia de que nem todo o seu dinheiro pode comprar uma solução. As palavras acertaram em cheio. Roberto ficou branco, depois vermelho. Cale a boca! Você não tem direito de falar assim comigo. Você não conhece nada da minha vida. Sofia começou a chorar, as mãozinhas cobrindo o rosto. Papai, por favor, não grita. Mas ele não a ouviu ou fingiu não ouvir. Apontou o dedo para Dona Lúcia. Demita essa mulher agora. Quero ela fora desta casa em 5 minutos. E quero uma explicação de como isso foi permitido.
Dona Lúcia engoliu seco, acenando rapidamente. Sim, senhor, imediatamente. Mas antes que pudesse se mover, Sofia gritou. Não! Foi um grito tão alto, tão carregado de desespero que todos congelaram. A menina estava de pé agora, trêmula, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não manda a Rosa embora! Por favor, papai. Ela é a única que... A voz quebrou em soluços. Ela é a única que me vê de verdade. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Roberto. Ele olhou para a filha. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo, e viu não apenas a menina cega, mas uma criança desesperada, implorando. E ainda assim o orgulho foi mais forte. Você é uma criança. Não sabe o que está dizendo. Essa mulher te manipulou. Virou-se para Rosa, os olhos duros como aço. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas acabou. Você vai sair agora e não vai mais se aproximar da minha filha. Rosa suspirou fundo, como quem carrega um peso invisível. Olhou para Sofia com ternura infinita. Minha flor, escuta. Eu vou embora, mas não vou desaparecer. Você vai ficar bem. Você já tem a luz dentro de você. Ninguém pode tirar isso. Sofia correu na direção da voz, tropeçando, as mãos estendidas. Rosa, não. Não me deixa. Eu preciso de você. Caiu de joelhos aos pés da idosa, abraçando suas pernas, soluçando de um jeito que partia o coração. Rosa ajoelhou-se, abraçou a menina pela última vez, sussurrou no ouvido dela. Baixinho demais para os outros ouvirem. A luz que você começou a ver está dentro de você, não em mim. Fecha os olhos e procura no coração. Ela sempre vai estar lá. Beijou a testa de Sofia, levantou-se e caminhou em direção à casa sem olhar para trás. Não por frieza, mas porque se olhasse, não teria forças para ir embora. Roberto observou tudo aquilo com uma mistura de alívio e desconforto. Pegou Sofia no colo. Ela estava rígida, não se abraçou a ele. Apenas chorava em silêncio. Acabou, Sofia. Aquela mulher foi embora e não vai mais te confundir. Mas enquanto carregava a filha de volta para dentro da mansão, Roberto sentiu algo que não esperava. Culpa. Não uma culpa pequena, fácil de ignorar, mas algo profundo que doía no peito. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o sentimento. Ele fizera o certo. Protegera a filha de uma oportunista. Dona Lúcia correu atrás de Rosa. Eu sinto muito. Não era para ter chegado nesse ponto. Rosa parou na porta, virou-se e sorriu com tristeza. A senhora não precisa pedir desculpas. Cada um colhe o que planta. E aquele homem plantou orgulho. Vai colher dor até aprender. Juntou suas poucas coisas, guardou na bolsa puída e saiu pela porta da frente. O segurança abriu o portão sem saber o que dizer. Rosa caminhou pela calçada devagar e desapareceu na esquina. Dentro da casa, Sofia foi colocada no quarto. Roberto chamou o médico particular da família, Dr. Henrique, um homem de meia idade que sempre concordava com tudo. Preciso que examine minha filha. Ela passou as últimas semanas sob influência de uma pessoa inadequada. Quero garantir que está bem. O doutor examinou Sofia, que estava apática, olhando para o nada. Fisicamente está saudável, senhor Valente. Mas parece triste. Roberto franziu o senho. Triste? Faça alguma coisa. Senhor, tristeza não tem remédio. Tem causa. E a causa geralmente é emocional. Roberto dispensou o médico com impaciência. Mandou que preparassem o jantar favorito de Sofia, frango grelhado com batatas, mas ela não quis comer. Tentou conversar, mas ela não respondia. Ofereceu presentes, brinquedos novos, mas ela apenas virou o rosto. À noite, contratou uma enfermeira especializada para ficar no quarto com ela. Sofia não dormiu. Ficou acordada a noite inteira, sentada na cama, chorando baixinho. Os dias que se seguiram foram devastadores. Sofia entrou num estado de apatia profunda. Parou de falar quase completamente. Recusava comida. Tinha que ser forçada a comer. Não queria sair do quarto. Quando tentavam levá-la ao jardim, ela resistia, gritava, entrava em pânico. Era como se algo nela tivesse quebrado. Os progressos que havia feito, os sorrisos, a curiosidade, a alegria, tudo desapareceu. Pior, ela voltou a tropeçar constantemente, a se machucar, como se tivesse esquecido tudo que Rosa ensinara. Roberto tentou de tudo. Trouxe psicólogos infantis, especialistas em trauma, terapeutas ocupacionais. Nenhum conseguiu alcançá-la. Sofia construiu um muro ao redor de si mesma. Quando o pai entrava no quarto,
Ela nem se virava. Era como se ele não existisse. E isso, de todas as coisas, foi o que mais doeu em Roberto. Ele estava acostumado a ser respeitado, temido, ouvido, mas pela própria filha tornou-se transparente. 2 semanas após a expulsão de Rosa, numa madrugada em que Roberto não conseguia dormir, como todas as outras, ele foi ao quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. Entrou em silêncio e a encontrou sentada no chão, abraçada em uma das almofadas, balançando para frente e para trás. Sofia? Chamou baixinho. Ela não respondeu. Ele se aproximou. Ajoelhou-se ao lado dela. Filha, por favor, fala comigo. Nada. Apenas o som da respiração dela e o balanço rítmico do corpo. Roberto sentiu uma angústia que não sabia nomear. Eu só quis te proteger. Aquela mulher. Não era de confiança. Sofia parou de balançar. Virou a cabeça na direção dele, aqueles olhos vazios que pareciam ver muito mais do que deveriam. E então, com uma voz fria que ele nunca ouvira na filha, ela disse: Você não tirou a Rosa de mim. Você tirou a minha luz. E voltou a balançar, fechando-se novamente. Foi naquele momento, ajoelhado no chão do quarto da filha, às 3 da manhã, cercado pelo silêncio de uma mansão cara e vazia, que Roberto Valente começou a rachar. Não foi um colapso dramático, não foi um momento de epifania iluminada, foi apenas uma rachadura, pequena, mas profunda. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, ele permitiu-se questionar. Será que tinha feito a coisa certa? Será que aquela mulher realmente havia feito mal? Ou será que ela havia feito o que ele nunca conseguiu? Amar Sofia incondicionalmente. As perguntas o atormentavam. No trabalho não conseguia se concentrar. Nas reuniões perdia o fio da meada. Os sócios começaram a reparar. Roberto, você está bem? Ele mentia, dizia que sim, mas não estava. À noite vasculhou a internet. Ele que tinha equipes para fazer pesquisas, procurando sobre aquela mulher. Rosa. Sobrenome? Ninguém sabia. Endereço? Não havia nos registros. Era como se ela tivesse aparecido do nada e desaparecido no nada. Dona Lúcia, consumida pela culpa, confessou uma noite. Senhor Valente, Eu preciso dizer uma coisa. Antes da Rosa ir embora, Sofia tinha começado a ver coisas. Roberto ergueu a cabeça bruscamente. Ver como assim ver? Dona Lúcia contou sobre os episódios. Sofia identificando quando as pessoas estavam tristes ou felizes, falando sobre cores de emoções, dizendo que via luz em Rosa. No começo achei que era imaginação, mas era tão consistente, tão real para ela. Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Por que não me contou isso antes? Porque o senhor não acreditaria. Dona Lúcia respondeu com honestidade brutal. O senhor teria feito exatamente o que fez, mandado ela embora. Roberto não conseguiu contestar. Era verdade. Ele teria feito. Fez. E agora estava colhendo as consequências. Naquela noite, ele fez algo que nunca tinha feito. Entrou no quarto de Sofia quando ela já estava deitada. Sentou-se na beirada da cama e simplesmente ficou ali. Não falou nada, apenas ficou. Sofia estava acordada. Ele sabia pelo ritmo da respiração. Depois de longos minutos, ele sussurrou. Você sente falta dela? Sofia não respondeu de imediato. Então, quase imperceptível, sim. Por quê? Outra pausa longa. Porque ela me via. Você só me olha. A diferença entre ver e olhar. Roberto nunca tinha pensado nisso. Mas agora, às 4 da manhã, sentado ao lado da filha que ele não conhecia de verdade, a diferença era gritante. Ele olhava para Sofia e via um problema, uma responsabilidade, uma mancha no currículo perfeito. Rosa via uma alma, uma criança, um milagre. Eu errei, ele disse mais para si mesmo do que para ela. Sofia não respondeu, mas Roberto sentiu que ela ouvira. Amanheceu, e Roberto tomou uma decisão que ia contra tudo o que acreditava, contra todo o seu orgulho, contra toda a sua lógica empresarial. Chamou Dona Lúcia. Preciso que encontre aquela mulher, Rosa. Não me importa quanto custe, não me importa o que precise fazer. Encontre ela. Dona Lúcia piscou surpresa. Mas, senhor... O senhor disse... Eu sei o que disse. Estava errado. Minha filha está morrendo por dentro. E se existe uma chance, uma única chance de trazer ela de volta, eu vou pegar. Mesmo que para isso eu tenha que engolir meu orgulho.
Dona Lúcia assentiu e começou a busca. Ligou para a agência de empregos. Não tinha um endereço fixo de Rosa. Apenas um telefone que não atendia mais. Perguntou para as outras empregadas. Ninguém sabia de onde ela vinha. Seu Osvaldo lembrou que ela descia do ônibus da linha, que vinha de Parelheiros, Zona Sul. Roberto mandou investigadores particulares. Gente que cobrava caro, mas tinha resultados. Mas Rosa parecia ter sumido. Passaram-se dias. Depois uma semana. Sofia piorava. Parou de comer completamente. Tinha que ser alimentada por soro. Os médicos começaram a falar em internação. Roberto estava desesperado de uma forma que nunca esteve nos negócios. Não havia estratégia para isso. Não havia plano B. Apenas uma criança definhando e um pai finalmente percebendo o tamanho do erro que cometera. E então, numa manhã de sábado, quando Roberto estava no escritório da mansão tentando trabalhar, mas na verdade apenas olhando para a parede, o interfone tocou. O segurança, confuso, disse: "Senhor Valente, tem uma mulher aqui. Diz que veio ver a menina Sofia." O coração de Roberto disparou. Como ela é? Idosa, cabelos grisalhos. Nome dela é Rosa. Roberto levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira. "Deixe ela entrar, agora!" Correu até a porta da frente. E lá estava ela. Rosa com a mesma bolsa puída, a mesma roupa simples, o mesmo olhar sereno. Como se nunca tivesse ido embora. Como se soubesse que seria chamada de volta. Roberto parou na frente dela, sem fôlego, sem palavras. E então, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Roberto Valente fez algo impensável. Ele se ajoelhou. Ali mesmo, na entrada da mansão, na frente dos empregados, na frente do mundo. Ajoelhou-se diante daquela mulher simples e disse, com a voz quebrada: "Por favor, minha filha está morrendo, e eu não sei mais o que fazer." Rosa olhou para ele com compaixão infinita. Estendeu a mão. Tocou levemente a cabeça dele. "Levante-se, senhor. Humildade é bonita, mas não precisa ser de joelhos. Precisa ser de coração." Roberto levantou as lágrimas que segurou a vida inteira finalmente escorrendo. Você pode ajudá-la de novo? Por favor." Rosa sorriu, aquele sorriso suave. "Sempre pude. A pergunta é, você vai deixar?" E naquele momento Roberto entendeu. Não era sobre ele permitir ou não. Era sobre ele aceitar que existiam coisas maiores do que seu controle, mais poderosas do que seu dinheiro, mais profundas do que sua compreensão. Era sobre soltar. Era sobre confiar. Era sobre, pela primeira vez na vida, ter fé. "Vou", ele disse. E pela primeira vez, aquela palavra não era uma ordem. Era uma rendição. Rosa entrou na mansão como se nunca tivesse saído. Não havia triunfalismo no seu caminhar, não havia julgamento no seu olhar. Apenas aquela serenidade que a caracterizava, aquela paz que vinha de um lugar profundo demais para ser alcançado pela turbulência do mundo exterior. Roberto caminhava atrás dela, quase receoso, como um aluno seguindo um mestre. Dona Lúcia observava da escada, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Os outros empregados tinham se reunido discretamente, todos sentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. "Onde ela está?" Rosa perguntou, sua voz suave cortando o silêncio tenso da casa. "No quarto", Roberto respondeu, a voz ainda rouca de emoção. "Ela não sai de lá há dias, mal come, mal fala." Rosa assentiu como se já soubesse. "Leve-me até ela." Subiram as escadas juntos, a idosa simples e o milionário humilhado. O contraste não poderia ser maior, mas de alguma forma, naquele momento, as diferenças entre eles pareciam ter desaparecido. Eram apenas duas pessoas com um propósito comum: salvar Sofia. A porta do quarto estava fechada. A enfermeira particular que Roberto havia contratado estava sentada numa poltrona ao lado, com cara de quem não dormia direito há dias. "Como ela está?" Paz Roberto perguntou. A enfermeira balançou a cabeça. "Igual. Não responde a estímulos. Come apenas o mínimo para sobreviver. É como se ela tivesse desistido." Aquelas palavras acertaram Roberto como uma bala. Desistido. Sua filha de 5 anos tinha desistido da vida, e era culpa dele. Rosa tocou de leve no braço da enfermeira. "Posso ter um momento a sós com ela?" A mulher olhou para Roberto, buscando aprovação. Ele assentiu. "Pode deixá-las sozinhas e, por favor, peço que não sejam interrompidas. Não importa quanto tempo demore." Todos saíram do quarto,
Rosa ficou parada na porta por um momento, respirando fundo, como se estivesse se preparando. Então, com delicadeza, entrou e fechou a porta atrás de si. O quarto estava na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol. Sofia estava deitada na cama enorme, pequena demais para aquele espaço, encolhida numa posição fetal, abraçando um travesseiro. Estava acordada. Rosa podia sentir pela tensão no corpo da menina, mas não se moveu quando ouviu a porta abrir. Sofia, minha flor. Rosa chamou a voz macia como uma carícia. Sou eu, a Rosa voltou. Por longos segundos nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, Sofia virou a cabeça. Os lábios se moveram, tentando formar palavras, mas a voz não saiu. Apenas lágrimas. Lágrimas que escorriam dos olhos cegos, molhando o travesseiro já úmido de tanto choro. Rosa atravessou o quarto devagar. Sentou-se na beirada da cama. Posso tocar você? Sofia assentiu. Um movimento mínimo, mas suficiente. Rosa colocou a mão no rosto da menina, aquele toque suave e caloroso que Sofia tanto sentira falta. E foi como se um dique se rompesse. Sofia soluçou. Um choro profundo que vinha de dentro, que trazia semanas de dor represada. Jogou-se nos braços de Rosa. Abraçou-se a ela com uma força, desesperada como quem se agarra à última tábua num naufrágio. Você voltou, eu pensei. Eu pensei que tinha te perdido para sempre. Rosa abraçou a menina, embalando-a devagar. Eu disse que não ia desaparecer, lembra? A luz que a gente acendeu dentro de você não se apaga só porque eu fui embora. Ela sempre esteve lá, mas você ficou com tanto medo que fechou os olhos da alma. Ficaram assim por muito tempo, abraçadas, Rosa cantarolando baixinho aquelas canções antigas que Sofia tanto amava. Aos poucos, o choro diminuiu. A respiração da menina ficou mais calma. E então, pela primeira vez em semanas, ela falou com clareza. Você não vai embora de novo, vai? Rosa segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Isso não depende só de mim, minha flor. Depende do seu pai também. Mas uma coisa eu posso prometer. A luz que a gente acendeu juntas nunca vai se apagar. Mesmo que eu não esteja aqui fisicamente, ela vai continuar. Porque ela vem de dentro de você, não de mim. Eu só ajudei você a encontrar. Sofia fungou. Mas eu preciso de você. Preciso que me ensine mais. Preciso ver de novo. E você vai ver, Rosa disse com convicção. Mas primeiro precisa comer. Precisa sair desse quarto escuro. Precisa voltar ao jardim, sentir o sol, ouvir os pássaros. Precisa voltar a viver, Sofia. Porque a vida é um presente, mesmo quando ela vem com desafios. Você entende isso? Sofia assentiu, ainda agarrada à Rosa. Eu entendo, mas fica comigo, pelo menos hoje. Fico, Rosa prometeu. E vamos fazer tudo do jeito certo dessa vez. Rosa abriu as cortinas, deixando a luz do sol invadir o quarto. Sofia piscou, sentindo o calor na pele. O sol está brilhante hoje, Rosa disse. Que tal a gente ir lá fora? Sofia hesitou, mas então concordou. Rosa a ajudou a se levantar, a se trocar de roupa, um vestido simples, não aquelas roupas caras e desconfortáveis, e a descer as escadas. Quando apareceram na sala, Roberto estava esperando, de pé, nervoso. Ao ver Sofia viva de novo, andando, quase sorriu. Mas Sofia não olhou para ele. Passou direto, de mãos dadas com Rosa, em direção ao jardim. Roberto sentiu a rejeição como um tapa, mas não protestou. Seguiu atrás mantendo distância. Do lado de fora, Rosa sentou-se com Sofia na grama no mesmo lugar onde tudo tinha começado. Vamos recomeçar, disse. Fecha os olhos, quero dizer, relaxa a mente, respira fundo, sente o cheiro da terra, ouve os sons. Me diz o que você sente. Sofia obedeceu, concentrando-se. Sinto calor. Ouço um bem-te-vi. Sinto cheiro de grama molhada. Muito bem. Agora, me dá suas mãos. Rosa segurou as mãos pequenas de Sofia. Começou a massagear, devagar, com movimentos circulares, aplicando um óleo que trouxera na bolsa. Cheirava a ervas, a mato, a algo antigo e poderoso. Esse óleo é feito de arruda, alecrim e lavanda, explicou. É benzido. É feito com intenção, e a intenção é amor. Amor puro,
sem esperar nada em troca. Continuou massageando, cantarolando baixinho uma melodia sem letra, apenas sons que vibravam no ar. Roberto observava à distância, fascinado e confuso ao mesmo tempo. Não havia nada de científico ali, nada que pudesse ser medido, quantificado, explicado em termos lógicos. E ainda assim, ele via Sofia mudando na frente dos olhos dele, a tensão saindo dos ombros, a respiração ficando mais profunda, o rosto relaxando. Havia algo acontecendo, algo que ele não entendia, mas não podia negar. Rosa, então, colocou as mãos oleadas sobre os olhos fechados de Sofia com extrema delicadeza. Agora eu vou fazer uma oração, disse em voz baixa, e você vai repetir comigo no coração. Não precisa falar em voz alta, só sentir. E começou a rezar. Não era uma oração de livro, não era liturgia formal. Eram palavras simples, diretas, carregadas de fé. Que a luz divina ilumine essa criança. Que seus olhos vejam além do físico, que seu coração enxergue o que importa. Que ela seja abençoada com a visão da alma e, se for da vontade do Criador, com a visão dos olhos também. Amém. O jardim ficou em silêncio absoluto. Até o vento pareceu parar. E então algo extraordinário aconteceu. Sofia ofegou. Seu corpo inteiro tremeu. As pálpebras, sob as mãos de Rosa, começaram a se mover rapidamente, como se estivessem buscando algo. Rosa! A voz saiu trêmula. Rosa, eu tô vendo. Luzes, muitas luzes. Rosa manteve as mãos no lugar, a voz firme e amorosa. Não tenha medo, minha flor. Deixa elas virem. São as luzes da cura, da fé. Deixa entrar. Sofia começou a chorar, mas não era choro de dor. Era choro de algo muito maior, algo que ela não tinha palavras para descrever. Cores começaram a aparecer, não como imagens definidas, mas como sensações visuais, como se o cérebro estivesse reaprendendo a interpretar estímulos. Primeiro veio o dourado, quente e envolvente. Depois, o verde, suave e vivo. Então o azul, fresco e imenso. Eu tô vendo cores, Rosa, eu tô vendo. A voz dela era uma mistura de espanto e alegria. Rosa tirou as mãos devagar. Agora abre os olhos, minha flor, com calma, sem pressa. Sofia obedeceu, piscando repetidamente, como alguém que acorda de um sono muito longo. No início tudo era borrão, manchas de luz e sombra. Mas aos poucos formas começaram a se definir. Uma árvore, a grama, suas próprias mãos na frente do rosto. E então ela virou a cabeça e viu Rosa. Realmente viu. O rosto marcado por rugas, os cabelos grisalhos, os olhos claros, cheios de amor. Rosa, sussurrou com reverência. Você é tão bonita. Rosa riu através das lágrimas. Bondade deixa tudo bonito, minha flor. Sofia olhou ao redor, fascinada. Cada coisa era um milagre. As folhas das árvores mexendo com o vento, as flores coloridas. O céu azul que ela tanto ouvira falar, mas nunca vira. O céu é azul mesmo, exclamou rindo e chorando ao mesmo tempo. E o sol? O sol é tão brilhante. É dourado, igual você dizia. Levantou-se cambaleante, correndo de um lado para o outro do jardim, tocando tudo, como se precisasse confirmar com as mãos o que os olhos viam. Roberto, que tinha assistido tudo daquela distância respeitosa, não aguentou mais. Correu até elas, caiu de joelhos na frente de Sofia. Filha, você tá enxergando? Sofia parou, olhou para ele. Pela primeira vez na vida, realmente olhou, e ficou em silêncio. Estudou aquele rosto que nunca tinha visto. O formato do nariz, a cor dos olhos, as linhas de expressão. Você é meu pai, disse, mais como constatação do que pergunta. Roberto assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Sou. Eu sou. E eu? Eu sinto tanto, Sofia, tanto por tudo, por não ter estado presente, por não ter te visto, por ter tirado a Rosa de você. Eu errei. Errei muito. Sofia ficou olhando para ele por longos segundos. Então, com aquela sabedoria que só crianças têm, disse, você tá chorando. Seus olhos ficam mais bonitos quando você chora, porque aí eu vejo que você tem coração.
E aquelas palavras quebraram Roberto completamente. Ele a puxou para um abraço, o primeiro abraço de verdade que deu na filha em 5 anos, e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela culpa, pela dor, pelos anos perdidos, mas também chorou de alívio, de gratidão, de renascimento. Rosa observava tudo com um sorriso tranquilo. Seu trabalho ali estava quase completo. Dona Lúcia, que havia assistido tudo da janela, correu para o jardim junto com os outros empregados. Quando viram Sofia olhando para eles, respondendo a gestos visuais, identificando cores e objetos, foi um coro de exclamações e lágrimas. "É um milagre!" Dona Benedita exclamava. "Um milagre de verdade!" Seu Osvaldo tirou o chapéu, benzeu-se 3 vezes. Até Carmen, a cética, estava boquiaberta. Mas Rosa levantou a mão pedindo silêncio. "Não foi milagre", disse com firmeza, embora ainda gentil. "Ou melhor, foi. Mas não do tipo que vocês estão pensando. O milagre foi o amor, foi a conexão, foi a fé. A ciência não tem nome para isso, porque a ciência não mede alma. Mas a alma é o que cura. Sempre foi. E sempre será." Olhou para Roberto. "A verdadeira cegueira nunca esteve nos olhos da Sofia, senhor Valente. Esteve no coração fechado, no orgulho que não deixa a luz entrar. Mas hoje tanto ela quanto o senhor começaram a enxergar de verdade." Roberto assentiu, incapaz de falar. Segurava Sofia no colo, mesmo ela já sendo grande para isso, e não queria soltar. Queria compensar todo o tempo perdido. Queria gravar aquele momento na memória para sempre. O momento em que deixou de ser um empresário bem-sucedido, mas vazio, e começou a ser pai. "O que eu faço agora?" perguntou para Rosa, a voz ainda embargada. "Como eu compenso? Como eu agradeço?" Rosa sorriu. "Não me agradeça. Agradeça a quem está acima de todos nós. E quanto a compensar? É simples, esteja presente, de verdade, não com dinheiro, não com presentes caros, com tempo, com atenção, com amor. Sente com ela no jardim todas as manhãs. Ensine a ela o que você sabe, mas mais importante, aprenda com ela o que você não sabe. Deixe essa criança te ensinar a enxergar o mundo de novo, porque vocês dois estão renascendo hoje." Naquela tarde, a mansão transformou-se completamente. A atmosfera pesada e fria foi substituída por algo leve, caloroso, vivo. Sofia não parava de explorar, querendo ver tudo, tocar tudo, entender tudo. Roberto a acompanhava, explicando coisas, rindo das perguntas dela, maravilhando-se com a curiosidade infinita que ela tinha. Ela o levou até o jardim e mostrou cada planta que Rosa tinha ensinado. "Essa é hortelã, essa é alecrim. E essa aqui", disse apontando com orgulho, "é uma rosa, como ela. É bonita, mas tem espinhos." À noite, quando o sol começou a se pôr, Sofia teve sua primeira visão de um pôr do sol. Ficou hipnotizada pelas cores, laranja, rosa, roxo, misturando-se no céu. "É mais bonito do que eu imaginava", sussurrou. "Muito mais." Roberto estava ao lado dela, também observando, mas não o céu. Observava a filha e pensava em quantos pôr do sol tinha perdido por estar em reuniões, em voos, em negociações que agora pareciam tão vazias. "Vamos ver o pôr do sol juntos todos os dias", prometeu. "Só eu e você. Sem telefone, sem trabalho. Só nós dois." Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminava o mundo. "Promete?" "Prometo." Rosa preparou-se para ir embora quando a noite caiu. Juntou suas coisas, guardou na bolsa puída. Dona Lúcia a abordou constrangida. "Rosa, o senhor Valente quer te oferecer um emprego fixo. Salário bom, benefícios. Você pode ficar." Mas Rosa balançou a cabeça. "Meu trabalho aqui terminou, Dona Lúcia. Não sou eu que Sofia precisa agora. É do pai dela. E ele finalmente está pronto para ser pai." "Mas você não quer nada? Depois de tudo?" Rosa sorriu. "Já recebi tudo o que eu precisava. Vi uma alma renascer. Vi um coração se abrir. Isso não tem preço." Roberto desceu, com Sofia de mãos dadas com ele. "Rosa, por favor, fica. Te pago o que você quiser. Te dou uma casa, um carro, o que precisar." Mas Rosa apenas tocou o rosto dele com ternura. "Senhor Valente, o senhor ainda não entendeu completamente, mas vai entender. Fé não se compra. Amor não se negocia.
Milagre não tem preço. O que aconteceu aqui hoje foi um presente. E presentes não são cobrados. Virou-se para Sofia, ajoelhou-se para ficar na altura dela. Minha flor, promete que vai cuidar bem desses olhos novos. E mais importante, promete que vai sempre enxergar com o coração também. Sofia abraçou Rosa com força. Prometo. E vou sentir sua falta. E eu a sua, Rosa admitiu, a voz falhando pela primeira vez. Mas a gente não se despede porque não é adeus. É até logo. Quando você menos esperar, a gente se encontra de novo. Talvez não aqui, talvez não agora. Mas a gente se encontra. Porque almas que se conectam nunca se perdem de verdade. Beijou a testa de Sofia, levantou-se e caminhou em direção à porta. Roberto a acompanhou até o portão. Antes que ela saísse, ele perguntou. Precisava perguntar. Como você fez? Como você curou minha filha? Rosa virou-se. Aqueles olhos claros brilhando sob a luz da lua. Eu não curei, senhor Valente. Eu apenas lembrei ela de que a luz já estava dentro dela. E lembrei o senhor de que dinheiro não compra o que realmente importa. A fé, o senhor descobriu hoje, é a única moeda que vale no reino das coisas impossíveis. E o amor é a única força que transforma de verdade. E então ela partiu, caminhando devagar pela calçada até desaparecer na esquina. Roberto ficou ali parado por muito tempo, olhando para onde ela tinha ido, sentindo que tinha acabado de testemunhar algo sagrado. Voltou para dentro, subiu até o quarto de Sofia. Ela estava na janela olhando as estrelas, tantas estrelas que ela nunca tinha visto. Elas brilham de verdade, pai, disse maravilhada. Como diamantes no céu. Roberto abraçou a filha por trás. Brilham mesmo. E sabe o que mais? Cada uma tem uma história. E agora a gente tem tempo para eu te contar todas. Os dias que se seguiram foram de transformação completa. Roberto reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Delegou mais, viajou menos, priorizou diferente. Todas as manhãs tomava café com Sofia. Depois iam juntos ao jardim, onde ele aprendeu os nomes das plantas que a filha sabia de cor. À tarde liam juntos. Ela estava aprendendo as letras com uma velocidade surpreendente. À noite jantavam em família, conversavam, riam. A mansão, antes um mausoléu de luxo, tornou-se um lar. Sofia fez acompanhamento médico. Os oftalmologistas ficaram perplexos. Clinicamente não deveria ser possível. Os nervos ópticos ainda mostravam a mesma atrofia nos exames. E ainda assim, ela enxergava. Não perfeitamente. Havia limitações, alguns borrões, sensibilidade à luz, mas enxergava. É inexplicável, os médicos diziam. Roberto apenas sorria. Nem tudo precisa de explicação. Algumas coisas a gente apenas aceita e agradece. Clarice voltou de uma de suas viagens e encontrou uma casa completamente diferente. Sofia enxergando, Roberto presente, uma atmosfera de paz. Ela não soube como reagir. Por um momento pensou em ficar, em tentar ser mãe. Mas percebeu que não cabia mais ali. Aquela era a história de Roberto e Sofia. Uma história de redenção, que não incluía quem tinha abandonado o barco. Pediu o divórcio amigavelmente. Roberto aceitou. Não havia ressentimento, apenas a compreensão de que alguns caminhos se separam. E estava tudo bem. Meses se passaram. Sofia começou a frequentar uma escola regular, com acompanhamento. Era a melhor da turma, curiosa, dedicada, amada por todos. Fez amigos pela primeira vez. Teve a primeira festa de aniversário de verdade, com crianças rindo no jardim, bolo de chocolate, balões coloridos. Roberto organizou tudo pessoalmente, sem delegar para secretárias. E quando cantaram parabéns e Sofia soprou as velas, 6 velas porque ela tinha completado 6 anos, ele chorou novamente, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem finalmente entendeu o que significa viver. 1 ano depois, numa manhã de abril, exatamente 1 ano após Rosa ter aparecido pela primeira vez, Roberto e Sofia foram ao jardim como de costume. E lá, crescendo num lugar onde não tinha sido plantada, estava uma roseira, cheia de rosas vermelhas grandes perfumadas. Seu Osvaldo jurou que não tinha plantado. Ninguém tinha. Ela simplesmente apareceu. Roberto ajoelhou-se ao lado de Sofia. Você acha que é um sinal? Perguntou. Sofia tocou delicadamente uma das rosas. Sentiu as pétalas macias, o espinho protetor. Sorriu. Não precisa ser sinal. Pode ser só lembrança. De que ela sempre esteve aqui mesmo quando não estava. E era verdade. Rosa nunca mais voltou. Pelo menos não fisicamente.
mas sua presença permanecia em cada lição aprendida, em cada momento de amor compartilhado, em cada vez que Roberto escolhia estar presente ao invés de estar ocupado. Ela tinha sido a catalisadora, a centelha que acendeu a transformação. Mas a verdadeira mudança, essa veio de dentro, da coragem de Roberto de admitir que estava errado, da persistência de Sofia em buscar a luz mesmo na escuridão, do poder da fé quando encontra corações dispostos a acreditar. Anos mais tarde, quando Sofia já era uma jovem adulta, estudando medicina porque queria ajudar pessoas como ela mesma foi ajudada, ela e Roberto voltaram àquela mansão, que agora era uma instituição de caridade para crianças com deficiências visuais, porque Roberto tinha transformado sua casa em legado. Caminharam pelo jardim, agora cheio de crianças rindo, aprendendo, vivendo. A roseira ainda estava lá, maior, mais cheia, sempre florida mesmo fora da estação. Você acha que ela sabe? Sofia perguntou, já adulta, mas com aquela mesma doçura de criança. Sabe do que fizemos aqui? Das vidas que mudaram? Roberto sorriu, cabelos já grisalhos, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Tão diferente do homem amargo de antes. Acho que ela sempre soube. Desde o primeiro dia. Por isso ela veio. Não para nos salvar. Para nos ensinar a nos salvar sozinhos. E enquanto o sol se punha mais uma vez, pintando o céu com aquelas cores impossíveis que Sofia nunca cansava de ver, pai e filha sentaram-se na grama, descalços, como Rosa ensinara, e simplesmente existiram. Presentes, gratos, completos, porque haviam aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas nas conexões que criamos, que a verdadeira visão não está nos olhos, mas no coração, e que a fé, quando genuína, quando vinda de um lugar de rendição e humildade, pode mover montanhas, ou, nesse caso, pode fazer uma menina cega enxergar, pode fazer um homem orgulhoso aprender a amar, pode transformar uma mansão fria em um lar cheio de luz. E essa luz, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Porque amor verdadeiro, fé genuína, conexão profunda, essas coisas são eternas, transcendem o tempo, o espaço, a lógica. Vivem para sempre, naqueles que foram tocados por elas, e se tornam histórias. Histórias que são contadas de geração em geração. Histórias que lembram a humanidade de que, no fim das contas, somos todos apenas seres buscando luz. E às vezes, só às vezes, se tivermos sorte e estivermos abertos, alguém especial aparece para nos lembrar onde encontrá-la. Dentro de nós mesmos, onde sempre esteve.